o Santos ia conseguir uma proeza. Perder para o Sport. Quase que consegue, mas não conseguiu. Olha, vou te falar uma coisa. E o Palmeiras, que venceu o Grêmio, encostou na liderança do Campeonato Brasileiro, encostou nos líderes. Tá a 2 pontos do líder e a 1 ponto do vice-líder no Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar dessas duas partidas. Foram as partidas que eu acompanhei na noite de ontem, que eu pude acompanhar. Porque ontem, mais uma vez, muita partida simultânea. O Santos jogou no mesmo horário que o Corinthians, que o Fortaleza, né? Santos e Sport, Sport Santos, Botafogo e Corinthians, inclusive foi 1-1 esse jogo. Fortaleza e Bragantino, Fortaleza venceu 3-1. O Vitória jogando com o Mirassol também, enfim. Tudo no mesmo horário. E aí você tem que escolher um, amigo. E fé. Senão, eu já sou cego. Se eu querer acompanhar tudo ao mesmo tempo, eu fico surdo. Aí lascou, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Like no vídeo. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu já falei like, né? Então pronto. Like no vídeo. Ajuda aqui, dá uma moral pra gente. Dá uma moral aí pro canal. Você ajuda bastante quando você deixa o seu like, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos falar desses dois jogos. Vamos começar falando de Sport e Santos. Que começou... O que você pensa? Eu até na quinta-feira no vídeo, eu não lembro se eu cheguei a falar isso aqui, no vídeo que eu fiz sobre o jogo do Santos contra o Internacional, eu falei, pô, é jogo pro Santos recuperar, vai pegar o Sport. Tudo bem que empatou com Vitória, mas assim, pô, não ganhou de ninguém no campeonato até agora. Entendeu? São 18 jogos aí, 17 jogos aí, o Sport acho que tem 15 jogos, né? Se eu não me engano, o Sport tem 2 jogos a menos. E só 5 pontos conquistados. O Sport não ganhou de ninguém, cara. O Sport não ganhou um jogo desde o dia 22 de março. Há 4 meses o Sport não vence uma partida. O que você pensa? Pô, é jogo pro Santos se recuperar. Recuperar confiança, vencer, mesmo jogando na ilha, naquele caldeirão todo. Imagino eu que isso vai acontecer. Aí, claro, tem toda a provocação, né? Fizeram lá máscaras com o rosto da Bruna Marquezine pra provocar o Neymar. Claro, ele tá pegando pilha pra caramba, os caras vão provocar. Se bem que até que ontem ele ficou, de certa forma, sossegado, vai. Nesse sentido. Depois a polícia acabou proibindo o uso das máscaras, não deixou entrar no estádio e tal. Enfim. A torcida homenageou ele em alguns momentos do jogo, né? Aquela coisa toda. Mas enfim, falando do jogo, é difícil você manter uma estratégia que você pensou pro jogo quando você se toma um gol ali a 3 minutos de partida. O Santos tomou um gol com 3 minutos. O Brazão foi dar um chutão, chutou a bola no Derek do Sport. Né, a bola sobra no Barleta, faz a jogada, tira a zaga, toca no Derek que faz o gol do Sport, 1-0. Logo com 3 minutos, com o erro do Brazão, do Gabriel Brazão, que é muito bom goleiro, mas ontem errou de novo. Já é a segunda vez que ele falha. E aí, beleza. O que acontece? O Sport vai ter a bola, vai se fechar. O Santos vai, evidentemente, tentar ter a bola mais... Eu falei que o Sport ia ter a bola, não, né? Na verdade, o Santos ia ter a bola, o Sport ia se fechar. O Sport ia dar a bola para o Santos e falava, agora você me ataca que eu vou jogar no contra-ataque. E foi exatamente o que aconteceu. O Santos, em algum momento do jogo, ali no meio do primeiro tempo, ali até os 35, 40 minutos, o Santos chegou a ter mais de 70% de posse de bola. Só que também não conseguia chegar. A defesa do Sport se fechou. Quando o Sport tinha a bola, era rápido no contra-ataque, levava algum perigo, mas também muito em bola esticada, porque o Santos estava dando muito espaço. Mas nada aconteceu. No final do primeiro tempo, o Thomas Rincon deu uma chegada forte no Derek, no tornozelo dele, né, com as travas da chuteira ali por trás. Acabou levando amarelo no campo, mas depois o VAR chamou, o árbitro acabou expulsando o jogador do Santos. E aí o que já estava ruim é aquela história. Nada que esteja ruim que não possa piorar. Desgraça pouca é bobagem, meus amigos. Aí o Santos volta para o segundo tempo, tem alteração, o Sport também mexe, aquela coisa toda. O Igor Vinícius ontem estava bem no jogo. Eu não entendi por que ele sai e entra o Cabadeiro por ali. Porque o Igor Vinícius ontem estava bem no jogo, no primeiro tempo. Inclusive, na única jogada que o Santos cria pelo lado direito, sai dos pés dele, aos 15 minutos, no primeiro tempo que eu tô falando, tá? Ele cruza uma bola na área, vem o Barreal, bate para a defesa do goleiro do Sport. Mas assim, só também. Mas saiu dos pés dele. Ele não estava mal no jogo ali pela ala direita. E ele foi substituído.
Entrou o Tiquinho, entrou o Gabriel Bontempo. Aliás, Gabriel Bontempo, reserva desse time do Santos, gente. O Gabriel Bontempo, reserva desse time do Santos, é uma coisa a se questionar, sinceramente. Porque não é o primeiro jogo. Se é um jogo, viu só um jogo dele, não. Ele já fez outros bons jogos com a camisa do Santos. Já fez outros. Claro que vai oscilar, é garoto. Não dá pra você colocar uma pressão gigantesca nas costas do moleque. Mas assim, ontem ele entrou no segundo tempo e conseguiu. Cara, toda a segunda bola que o Santos tinha era dele. A segunda bola era sempre dele. Ele sempre recuperava quando ele estava na jogada. Impressionante. Inclusive fez um dos gols do Santos. Mas nós vamos chegar lá. Segundo tempo, o Sport ainda tem um gol no lado, antes dos 2-0. O Santos tem a bola. Quando a bola passa pelos pés do Neymar, e aí falando do Neymar, o Neymar ainda não tem aquela explosão que, evidentemente, ele sempre teve. Ele ainda não tem confiança para fazer algumas jogadas. Mas, quando a bola cai no pé dele, sai alguma coisinha diferente ali. Às vezes sai alguma coisinha diferente. Ele se sobressai além dos outros ali dentro do campo. Isso é fato. Só que ele ainda não tem a confiança, ele ainda não tem aquele arranque, aquele drible curto que ele sabe dar, aquele drible para um lado e cortar, bola para um lado, corta para o outro. Isso ele ainda não conseguiu fazer, ele está com dificuldade, né, por conta do tempo parado. Vamos esperar essa sequência. É o quarto jogo dele que ele joga como titular aos 90 minutos. Mas, por enquanto, essas qualidades ele ainda não pôde mostrar, não conseguiu mostrar. Mas algumas outras ele mostrou. Dentro do que dá para esperar do Neymar, ele tá fazendo dele. Quando tem a bola, ele tenta, cara. E o Santos ontem toma o segundo gol, aí é aquela hora que você pensa assim, nossa, a vaga foi pro brejo. Eu até comentei num post no Twitter, eu falei, caramba, o Santos tá conseguindo a proeza de perder pro Sport, e o Sport vai vencer uma partida depois de 4 meses. Porque o Sport é o pior time do campeonato, gente. O Sport, infelizmente, hoje a realidade é mais para rebaixamento do que para qualquer outra coisa no campeonato. E pra mim, eu acho que o Sport, não vou dizer que caiu, mas já tá beijando já a viúva, já. Entendeu? Já tá começando a ver o calvário da Série B. Já tá começando. Porque em 15 jogos, se você somar 5 pontos só, sendo que o primeiro clube, que é o Santos, automaticamente, fora da zona de rebaixamento, tem 15, cara, a coisa tá feia. Tá feia. Mas assim, o Sport ontem fez 2-0 e aí no segundo tempo, depois que fez 2-0, o Sport continuou recuando, tentando jogar nos contra-ataques, só que aí saiu o gol do Bontempo, né? Saiu o gol do Bontempo. Aliás, lei do ex, né? Ontem o segundo gol do Sport foi marcado, foi dado pro Lucas Lima. Tudo bem que a bola desvia no Cavaleiro na hora do gol, né? No cruzamento que ele vai para a área ali e tal. Muita gente acredita que poderia ser um gol contra ali pelo desvio do zagueiro, mas o gol foi dado pro Lucas Lima, aparentemente. Pelo menos na transmissão ontem, eu tava ouvindo na Peixão TV, estavam falando isso, né? Então, assim... Então, cara, é aquela coisa, né? Aí o Santos faz o primeiro gol, o gol do Bontempo, beleza. Inclusive, numa bela jogada, sai o gol dele. Num pivô muito bom do Tiquinho Soares. E depois o Sport começa a ficar aquela coisa, a Ilha do Retiro fica aquele silêncio. Pô, e agora? O que vai acontecer? Né? Pô, vamos tomar um empate? Não podemos, pô, estamos com a vitória na mão. E o Santos faz lá e empata. O Sport toma um empate com um jogador a mais. O Santos empata com um gol do Basso, numa cobrança de falta, um bate-rebate dentro da área, a bola sobra no pé do Basso, que faz o gol de empate, 2-2. O Santos volta com um empate para casa, o Sport já sem força nenhuma depois não conseguiu fazer mais nada no jogo. E o Santos, com o empate, saiu da zona de rebaixamento. O Vasco entrou na zona de rebaixamento. Só que o Vasco ainda joga na rodada. Pega o Inter. É verdade, pega o Inter hoje 6h30 lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, assim, se o Vasco não pontuar, o Santos vai dormir fora da zona de rebaixamento. Agora, se o Vasco pontuar, aí esse empate heróico, né, não vai ter adiantado muita coisa. Analisando o jogo, pela circunstância, o empate foi bom. Não foi ruim. Pela circunstância, o empate foi... Pela circunstância de um jogador a menos, você perdendo por 2-0 no segundo tempo, tendo que buscar um 2-2, o empate foi bom. Agora, pra tabela, por mais que o Santos esteja fora da zona de rebaixamento,
cara, por mais que o jogo fosse em Recife, o ideal seria o Santos vencer o jogo. O ideal seria o Santos vencer o jogo. Mas pelo menos não dá pra dizer que não faltou entrega, que não faltou raça, que não faltou... Entendeu? Não faltou isso ontem pro Santos, não. Não faltou. O Santos brigou até o final. Jogou bem? Não. O jogo foi bom tecnicamente? Muito longe disso. Só que o Santos brigou até o final e conseguiu um empate. Então isso dá, de certa forma, eu acho, uma acalmada nos ânimos pro Santos jogar contra o Juventude dia 4 de agosto no Morumbi, né? O jogo vai ser no Morumbi, porque já faz parte do acordo que o Santos fez com o São Paulo aí para jogar alguns jogos no Morumbi. 3 jogos, né? O São Paulo joga 3 jogos na Vila também. Então o Santos tem uma tranquilidade para a semana, aí para trabalhar durante a semana, para pegar o Juventude. E cara, o jogo contra o Juventude é para fazer 3 pontos, né? É para fazer 3 pontos. Teoricamente, joga em casa, apesar de não ser na Vila, mas é mando do Santos. Tem que vencer. Precisa vencer. O Santos não vence há 3 rodadas. Perdeu para Mirassol, o Internacional e o Sport empatou, né? 2 derrotas e um empate. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar do jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Né? Um jogo que começou frenético, né? O Palmeiras logo com 3 minutos fez 1-0 num tic-tac danado, troca de passes, bola pra lá, bola pra cá, bola chega no pé do Giai, ele cruza na segunda trave, o Maurício faz o corta-luz ali, rola, vem de trás o Facundo e faz o gol. Facundo Torres dá uma pancada no ângulo, 1-0 Palmeiras, um golaço. Pô, 1-0 Palmeiras, você pensa assim, nossa, hoje vai ser um jogo daqueles. Só que aí o Grêmio até tem algumas possibilidades, o Everton faz algumas defesas, mas o jogo em si, se você for olhar, não foi um puta jogo. O Palmeiras teve muita posse de bola, o Palmeiras trocou muitos passes e com um aproveitamento muito grande de acerto de passes e tal, mas só que não foi um time objetivo. Não foi um time objetivo. Se você for pegar, depois o Palmeiras já teve uma chance com o Vitor Roque, que o goleiro Volpi defendeu, teve algumas outras oportunidades, mas oportunidades claríssimas de gol, né, aquela criada que é claríssima de gol, você não teve tanto. O jogo foi um jogo onde o Palmeiras conseguiu a vitória, eu acho, muito por conta da postura de saber se defender bem. O Everton também conseguiu, quando foi exigido, conseguiu trabalhar. Mas, assim, o time do Palmeiras ontem fez uma partida ok. O resultado foi importante? Muito. O Palmeiras hoje encosta no Cruzeiro e encosta no Flamengo. É verdade que o Flamengo e o Cruzeiro ainda jogam na rodada. O Cruzeiro pega o Ceará em casa e o Flamengo pega o Atlético Mineiro em casa. Então, se essas duas equipes vencer, né, o Flamengo vai a 37 e o Cruzeiro a 36, respectivamente. Abre 3 pontos do Palmeiras, o Cruzeiro, e 4 o Flamengo. Então, mas é importante a vitória para encostar, para fazer sombra e tal. Vai que, né? Vai que alguém tropece. Por que não? Por que não? Então você tem que fazer a sua parte. E o Atlético Mineiro tem, o Flamengo, melhor dizendo, tem um jogo difícil com o Atlético Mineiro. É jogo duro, jogo difícil. O Cruzeiro pega o Ceará em casa, mas também não dá para cravar, o Cruzeiro vai ganhar. Teoricamente é para ganhar, mas vai que tropeça. Então foi importante a vitória. Já a situação do Grêmio, cara, a situação do Grêmio é complicada, porque a situação do Grêmio agora, o Grêmio é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. Você não vê o time do Grêmio assim numa perspectiva de melhora. Você olha pro jogo, você vai falar assim, meu Deus do céu, o Grêmio vai melhorar, vai evoluir? Até então não. Até então não. E um time que tá jogando como o Grêmio tá jogando é pra brigar pra não cair, gente. É pra brigar pra não cair. Sabe? Então, assim, é terrível a situação do Grêmio, periclitante no Campeonato Brasileiro. Periclitante mesmo, assim. É muito perigosa. Então nós vamos aguardar para ver os próximos capítulos disso aí. Agora, foi uma vitória importante para o Palmeiras. Para o Grêmio, claro que era um jogo que o Grêmio acho que nem esperava uma vitória, jogando, né, ainda mais jogando em São Paulo. Mas conseguiu até segurar esse 1-0 de certa forma, não tomou mais. Mas o Grêmio precisa reagir no campeonato. Precisa reagir e urgentemente. Urgentemente. Nós vamos virar o turno daqui a pouco e o Grêmio ainda está lá na parte de baixo da tabela. Bom, gostou do conteúdo? Então, ó, like no vídeo para... Se você gostou do conteúdo, deixa um like, ajuda nós, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação
E até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus.